Nós vamos falar nesse momento sobre a venda técnica. Justamente, a venda técnica. É sabido por muitos ou por todos nós que a venda ou as vendas necessitam de estratégias. O vendedor, principalmente o consultor, vendedor, o vendedor consultor, ele precisa de técnicas para auxiliá-lo nesta arte, que é a arte de vender, certo? Então, assim, a venda tem se tornado muito mais técnica há muito tempo atrás. As pessoas que ainda realizam vendas somente pela intuição, poderiam estar muito melhores, poderiam ter resultados muito maiores se estudasse um pouco mais sobre as técnicas de vendas, sobre a venda técnica, para que ele logre êxito maior em sua jornada enquanto profissional do setor ou do departamento de vendas da sua empresa. Pois bem, nós vamos então falar sobre essa venda técnica, alguns aspectos importantíssimos que trazem a venda técnica. O que eu posso agregar à minha venda para que ela seja muito mais efetiva, para que eu possa alavancar meus resultados e, com isso, alavancar os resultados da minha empresa? Resposta: tornando a minha venda técnica. Isso não quer dizer que eu vou abandonar, que eu vou deixar para lá a chamada intuição. De forma alguma. A intuição, muito bom, é algo muito positivo para empresários, para empreendedores, para vendedores. A intuição, para quem trabalha, sobretudo, com atendimento ao público, é muito importante, mas não pode ser apenas um elo solitário. Precisa ser um elo de uma cadeia da corrente, de uma cadeia de circunstâncias, de uma cadeia de leitura de comportamentos, de uma cadeia de leituras de personalidade, de leituras de momento, de leituras de economia. Tudo isso vai somar para que eu possa ter um quadro completo e, a partir desse quadro completo, aplicar as técnicas de vendas que vão me fazer ter resultados cada dia melhores. Ok? Então, acompanhe comigo, a partir desse momento, os nossos slides. Eu vou disponibilizar para vocês nesse momento. Acompanhe comigo e, a partir disso, nós vamos fazer algumas ponderações super importantes sobre a venda técnica. Então, começando lá, venda técnica. Na venda técnica, eu tenho que me focar primeiro na pré-venda, também conhecido como pré-contato. O que é pré-venda? O que é pré-contato? O próprio nome já diz, o próprio nome é muito sugestivo. É eu começar a transformar a minha venda em um pacote técnico antes mesmo de estar frente a frente com o meu cliente, antes mesmo de abordar o meu cliente, antes mesmo de mostrar o meu produto, eu preciso já ter realizado a chamada pré-venda ou pré-contato, né? Para você entender melhor o que é essa pré-venda e esse pré-contato, nós vamos falar o que você precisa, grosso modo, prestar atenção antes de estar frente a frente com o seu cliente. Obviamente que esse pré-venda não é uma receita de bolo. Preste atenção nisso, nisso, nisso e nisso e está tudo ok. Não. Eu vou falar aqui de aspectos principais. Porém, contudo, no entudo, portanto, entretanto, sobretudo, você precisa adequar essa pré-venda ao produto que você vende, aos produtos que você vende, ao seu portfólio de produtos, ou ao seu serviço, ou aos seus serviços, ao seu portfólio de serviços. Então, adeque tudo que eu preciso saber e treinar antes da venda é chamado de pré-venda ou pré-contato, antes do contato, antes da venda. O que eu preciso prestar atenção e o que eu preciso, de fato, fazer nesse pré-venda? Primeira questão é estabelecer metas. Estabeleça metas. Perceba que eu não estou falando para você estabelecer uma meta, mas estabelecer metas. E o porquê disso? É simples. A maioria das empresas, quando o supervisor traz as metas para o vendedor ou para a sua equipe de vendas, geralmente as metas estão sintetizadas em apenas uma meta: número de vendas. Se eu tiver tantas vendas, eu vou ter X faturamento. Mas o vendedor,
Nesse cenário, ele precisa também fazer metas próprias individuais. Obviamente, tem muitas empresas que colocam lá número de clientes atendidos, número de vendas concretizadas, número de vendas perdidas, também quantas ofertas ou para quantas pessoas você ofereceu o seu produto, características do produto que comprou, valor total ou montante da venda. Então, depende bastante de empresa para empresa, tá? Mas, sobretudo na pequena empresa, na microempresa, na empresa individual, geralmente não se tem essas metas. A meta maior é: precisamos vender X em valor em reais, ou se é um produto só, precisamos vender tantos produtos esse mês. Né? Então, você precisa estabelecer metas. Como que eu estabeleço metas? Respondendo algumas perguntas que façam essa meta ser ousada. Ela precisa ter esse teor de ousadia, a meta precisa ser desafiadora, mas ela também precisa ser mensurável e específica. Né? Mensurável e específica. Então, ousadas. O que são metas ousadas? São aquelas metas que te desafiam. Elas precisam ter o teor de ousadia, mas não ter o teor de irrealidade. Quando a gente fala de empreendedorismo e quando a gente fala de metas organizacionais, aquela velha frase que muitas vezes você encontra nos livros, né? Mire na lua, porque se você não acertar, pelo menos estará entre as estrelas. Essa é uma frase que não combina com empreendedor, que não combina com administrador, não combina com empresários e não há combinação nenhuma com o consultor ou o vendedor consultor. Por que, que não há combinação? Porque a meta, ela é meta e ela tem a efetividade de uma meta, enquanto ela pode ser batível. Ousada, mas batível, alcançável. Ela não pode ser superestimada. Então vamos pegar lá. Suponha que você seja um vendedor de uma concessionária, né? X, você venda lá automóveis, e aí você tem uma média de vendas de 3 automóveis por mês. Ok? De repente chega o seu supervisor ou o seu gerente, né? Direto, trazendo uma meta da empresa. Então, a partir desse mês, você vai ter que vender 10 automóveis. Então, olha só, que irreal. Como é irreal? Você costuma vender 3 automóveis por mês e agora a meta pulou de 3 para 10? Isso é irrealidade. E muitas vezes alguns gestores, alguns empreendedores dizem assim: não, a gente joga 10 porque se ele vender 5 ou 6, nós estamos na lucratividade. Porque se a gente jogar uma meta de 6 ou de 5, ele vai bater seus 3, ele vai vender seus 2 veículos. Então, assim, cuide com isso. A meta precisa ter um propósito. E o propósito principal da meta é ser mensurável. Ser mensurável. Porém, precisa também, um outro propósito, ser ousada, desafiadora, como está aí nos nossos slides. E ela precisa ser também específica, ou seja, as metas precisam ter o teor de especificidade. Por quê? Eu não posso colocar a minha meta como genérica, porque senão eu não sei se eu bati ela ou não bati. Para ficar mais fácil o entendimento de vocês, olha só. Primeira pergunta que eu tenho que responder é: o quê? Então, suponha lá, no nosso exemplo, que você seja um vendedor de motocicletas, ok? Você é um vendedor de motocicletas e aí você tem uma meta, né? O quê? Qual que é a sua meta? Vender motocicletas. Respondeu o quê? Respondeu. Agora, quanto? Qual a quantidade de motocicletas você precisa vender? A minha meta veio de 8 motocicletas. Ok, você tem que vender 8 motocicletas. Em quanto tempo? Qual o tempo? Qual é o prazo para que a sua meta de vender 8 motocicletas seja cumprida? Qual é o tempo que você tem para isso? 8 motocicletas mensais. Então, eu preciso vender motocicletas. Respondeu o quê? Quanto? 8. Qual o tempo? Um mês.
Então, se você tem uma meta de vender 8 motocicletas ao mês, você precisa primeiro dividir pelos dias ou semanas do mês. Então, se o mês tem 4 semanas, você vai ter que dividir essas 8 motocicletas, dividido por 4, pelo menos 2 motocicletas você vai ter que vender toda semana. Então você vai ter que ter essa meta. 2 motocicletas essa semana, 2 motocicletas semana que vem, 2 motocicletas na outra, mais 2 motocicletas. Fecho, bato, alcanço a minha meta. Então perceba que ela tem que ser bem específica. Vender o máximo possível de motocicletas que eu puder. Tá, isso não tem especificidade. Esse máximo possível que você puder, pode ser que quando você alcance lá 3 ou 4 motocicletas, você acha que está tudo bem, está tudo bom. Sendo que você, enquanto empresário, poderia crescer, sendo que você, enquanto vendedor, poderia ter um salário melhor, uma comissão melhor, um destaque melhor, uma visualização melhor, porque você passa a ser mais especialista no seu produto. Quanto mais você vende, quanto mais resultados você produz na venda do seu produto ou serviço, mais cases de sucesso você vai tendo, mais referência você vai se tornando no assunto. Então, você só tem a ganhar ao bater as suas metas. Então, estabeleça metas que sejam ousadas, mensuráveis e específicas. Tudo ok? Está compreendido? Compreendeu essa questão das metas? Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável e ousada. Como falamos, não pode ser irreal, porque deixa de ser ousada para ser apenas uma ideologia, uma meta ideológica, e meta ideológica não vale de nada. Você precisa ter meta alcançável, batível. Tá? Ela não pode ser muito baixa, porque senão ela não te propicia crescer ou dar o melhor de si ou mostrar de fato o seu potencial. Ela te inibe, te deixa ali sempre arrastando nas 3 motocicletas por mês, sendo que você poderia estar vendendo 8, 10 motocicletas. Uma outra questão que eu gosto de falar é o seguinte: se ainda está na faixa mensurável, mesmo que a sua empresa colocou lá, sua meta são 8 motocicletas, e se você acha que tem condições próprias para fazer isso, e mais do que isso, então você faz a sua meta individual. Não, a minha meta empresarial são 8 motocicletas, mas a minha meta individual são 10 motocicletas. Então, trabalhe com metas enquanto elas têm o teor de ousadia, enquanto elas têm o teor de mensuração, e enquanto elas sejam de fato específicas. Meta só deixa de ser meta quando ela é alcançada, quando ela é batida, quando você consegue chegar até ela. Chegou na meta, alcançou a meta, está na hora de subir. Eu fiz a meta para os meus vendedores 8 motocicletas por mês. E eles, na média, aí, cada um vendeu 6 motocicletas, 7 motocicletas, 5 motocicletas. Então o que nós vamos fazer? Vamos tirar de 8 e vamos colocar para 10, porque aí, se a média 6 subir para 8, beleza, já está onde a gente queria. Errado! Errado! Meta precisa continuar sendo meta enquanto ela não é batida. Então, a nossa meta, 8 motocicletas por vendedores. Se na média eu tive 5 vendas, eu não posso simplesmente pegar aquela meta e aumentar. A minha média está abaixo daquilo que eu precisava. Né? A minha média foi 8. Meus vendedores todos bateram a meta. 8, 8,3, 8,5. Aí fazendo uma média, né? Entre a venda de cada um dos meus profissionais no departamento, no setor de vendas. Beleza, alcançou 8 motocicletas na média, maravilha, está na hora de mudar. Muda para 9, muda para 10, muda para 11. E assim você vai acompanhando a evolução dos seus vendedores. Cresce a sua empresa, resultados positivos, as finanças da sua empresa vão melhorar, porque o seu volume de vendas, de fato, aumentou, mais entradas, mais poder financeiro a sua organização vai ter. Então, assim,
Cuide bastante nas metas que vocês estipulam para os seus vendedores. Ou você, vendedor, você que trabalha sozinho, você que tem uma empresa de você e você mesmo, ou você e mais uma pessoa, mais duas, mais três, conversem sobre essas metas. Ou você sozinho vai lá, rascunhe essas metas. Não, eu posso conseguir, porque que em um mês eu consigo vender 10 motocicletas, no outro eu consigo vender 7, no outro eu consigo vender 8, no outro eu consigo vender 10, 11. Então, assim, tem potencial para crescer. Tem potencial para crescer. Obviamente que nem todos os meses são iguais, nem todas as situações financeiras, econômicas do país, da sua cidade, do seu setor, do mundo, não estarão sempre iguais. Então, eu preciso, obviamente, levar tudo isso em consideração. Porém, contudo, as metas continuam precisando ser ousadas, mensuráveis e específicas. Maravilha? Então, esse é o primeiro ponto. Tem uma questão aqui que é essa muito importante. Para você que tem uma empresa e você não parou para delimitar ainda o seu público-alvo, para você que está começando em um novo negócio e ainda não delimitou o seu público-alvo, ou para você que já está no negócio há muitos anos, mas o seu objetivo é vender, 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 independentemente do mercado, independentemente das pessoas. Sim, beleza, você vende. O objetivo principal de tudo tem que ser satisfazer clientes, levar soluções, alcançar pessoas, ajudar pessoas a conquistar seus sonhos, resolver problemas. Esse deve ser o objetivo principal, porque quando eu faço isso, eu foco o meu trabalho, o meu produto, eu foco o meu serviço no cliente. E quando eu foco no cliente, mais chances, ou seja, as minhas chances se potencializam, chances de vendas reais. Tá? Então, assim, não foque somente ou tão meramente nas vendas em si, mas no que essas vendas podem trazer para o seu cliente. Quando você foca nisso, fica muito mais fácil de você conseguir vender, de você conseguir ter maior êxito no seu empreendimento, no seu negócio. Então, assim, público-alvo é importante, professor Danilo, continua sendo importante nos dias de hoje, continua, precisa ter público-alvo. Não, mas se eu vender para qualquer pessoa, o objetivo meu é vender. Sim, mas você deve ter um foco, porque se você não tiver um foco, você não tem uma campanha de marketing eficaz, efetiva. As suas campanhas são soltas, não existe um elo. Você não sabe nem o que é marketing se você não tem um público-alvo definido. O que é o público-alvo definido? É observar as características do meu cliente ideal, tá? Também chamado de avatar. O que é o avatar? É quando você olha o perfil. Olha, esse cliente aqui seria o meu cliente perfeito para o meu negócio, para contratar meus serviços, para comprar meus produtos. Esse seria o cliente perfeito. Em cima desse cliente perfeito, desse avatar, desse possível cliente, você trabalha o quê? O seu público-alvo, delimitando algumas questões importantes, algumas características desse público. Por exemplo, quais características são essas? Você pode delimitar, por exemplo, por idade. O meu produto ou o meu serviço são para jovens de 18 a 25 anos. Maravilha! Delimitou o quê? Questões demográficas, questões de idade do seu público, questões de características do seu público. O meu público-alvo é de jovens de 18 a 25 anos, do sexo masculino ou feminino, ou o meu produto, o meu serviço independe de sexo, então você pode deixar ambos, se for o caso, tá? Mas se for o caso, não, o meu produto é um produto para mulheres. Eu trabalho com venda de lingerie. Então, meu público-alvo é quem? São quem? As mulheres, obviamente, né? Então, eu já tenho lá a idade, a faixa etária dos meus clientes, ou do meu possível cliente ideal, que seria de 18 a 25 anos, pessoas ou jovens do sexo feminino. Também você pode também colocar aí questões como raça.
tá? Então, o meu objetivo é vender para pessoas da pele negra, para os negros. Não, mas aí eu estou limitando, mas aí eu estou fazendo acepção de pessoas. Não, nada disso. Se você trabalha, por exemplo, com um shampoo específico para cabelos com características afro ou para pessoas afrodescendentes, obviamente que o seu produto ele vai ser muito específico para um determinado público. Então você precisa focar ele, depende do seu produto, depende do seu serviço. Pode ser que a questão racial não tem nada a ver, pode ser que o seu produto seja para o público cristão, seja evangélicos ou católicos. Então, seu público-alvo em vender Bíblias vai ser para quem? Vai ser para cristãos, vai ser para religiosos, vai ser para evangélicos, vai ser para católicos. Tá? Professor Danilo, mas outras pessoas, um ateu não pode comprar uma Bíblia? Professor Danilo, um budista, um islamista, não pode comprar a minha Bíblia? Pode, mas o seu público-alvo não é aquele. O que você tem que pensar é o seguinte: por que eu tenho que delimitar? Para potencializar as minhas vendas, as minhas campanhas de marketing, a minha linguagem deve estar condizente com a linguagem do meu público-alvo. Outra questão interessante: fatores econômicos do seu público-alvo devem ser levados em consideração. Talvez o seu produto ou seu serviço seja específico para a classe A, ou seja, para pessoas ricas. Seu produto seja específico para milionários. Tá bom? Então você vai trabalhar, sua faixa de preço vai ser diferente. Aspectos, por exemplo, de qualidade ou garantia, geralmente vão precisar estar estendidos, né? A sua manutenção. Não, mas aí por quê? Eu não posso ter tudo isso para a classe B? Depende do seu produto ou seu serviço. Talvez você focar o seu produto para a classe D, trazendo tudo isto, todos esses benefícios, você vai estar com o seu produto ou seu serviço parado, porque muitas vezes a classe D ou E não vai ter condições de pagar por aquele serviço ou aquele produto. Então, questões financeiras, questões de poder de pagamento precisam também ser previamente estudadas e delimitadas dentro do público-alvo. Volto a dizer, não quer dizer que pessoas que estejam fora da faixa etária de 25, de 20, né, nós colocamos lá 18 a 25 anos, né? 18 a 25 anos, não quer dizer que uma pessoa de 40 anos não vai comprar o produto, não quer dizer que uma pessoa branca não vai comprar o produto que é específico para cabelos de afrodescendentes, né? Ele pode ter a pele branca, mas ter o cabelo crespo e ele quer usar aquele tipo de shampoo e condicionador, e daí? Né? É bom, deu certo com ele, maravilha, mas não é o seu público-alvo específico. Então, pessoas que estão fora da curva podem vir a comprar, mas a sua linguagem ela tem que ser específica. Perceba, a forma de você vender um produto ou um serviço para jovens de 18 a 25 anos, a linguagem que você vai utilizar para esses jovens vai ser uma linguagem bem distinta do que se o seu público-alvo fosse pessoas de 60 a 65 anos. Por quê? Linguagem diferente, experiências de vidas diferentes, formas de tratativas diferentes, a linguagem culta ou não culta diferenciada. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Por isso, você precisa delimitar o seu público-alvo. A vender para todo mundo, independentemente da idade, sexo, religião, cor. Gente, você não vai conseguir falar a mesma linguagem para todo mundo entender. Não, eu tenho um produto aqui que são livros específicos técnicos para pessoas que já cursaram uma graduação. Não tem como você pegar esses livros e ir vender para pessoas que fizeram só o ensino médio. Por que não? Não vai ser relevante para elas. Não, mas tem uma pessoa que gosta de uma pessoa, tá? Fora da curva. A maioria vai ter que ter cursado uma faculdade ou está cursando uma faculdade em área X para que ele tenha interesse nesse livro. Então, assim, a sua linguagem tem que ser condizente com o seu público. Eu tenho aqui
um produto que é para doutores, pessoas que cursaram doutorado em algum local no segmento X, tá? Ou na ciência tal. Tá, beleza. A sua linguagem vai ter que ser muito mais culta para esse público. Não tem como eu utilizar uma linguagem inculta para falar com públicos cultos, ou vice-versa. O objetivo é que a sua linguagem, do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, das suas campanhas de marketing, do seu vendedor, né, de todo o corpo de colaboradores, precisam falar linguagens que sejam compreensivas e que sejam relevantes para o seu público, para o seu avatar. Então, se você ainda não fez esse exercício, faça agora, empresário. Se você não fez ainda esse exercício, faça agora, gestor de vendas. Faça agora, supervisor. Faça agora, vendedor. Qual é o meu público-alvo? Meu público-alvo é esse aqui. Então, eu vou falar a linguagem do meu público-alvo. Preciso sim delimitar meu público-alvo, porque isso me ajuda a entender um pouco mais, a conhecer um pouco mais das necessidades dos meus clientes e, a partir daí, eu lograr êxito em minhas vendas. Tá bom? Então, quanto mais você afunila o seu negócio, mais chances de você se tornar especialista, mais capacitado a falar a linguagem, a vender o seu produto. Por exemplo, eu trabalho com consultoria organizacional há mais de uma década. Né? Eu presto consultorias de administração em empresas há mais de uma década. Então, imagine, eu trabalho com vários públicos de micro e pequenas empresas, ok? Então, eu delimito micro e pequenas empresas. Danilo, mas você trabalha somente com o comércio? Danilo, mas você trabalha somente com a indústria? Danilo, se é comércio, que tipo de comércio que é? Gente, o consultor, ele pode trabalhar com consultoria geral ou trabalhar com consultoria especializada. O que é consultoria geral? Rapidamente, só para vocês entenderem. É a consultoria onde eu, como consultor, entro na empresa e ajudo a empresa a melhorar em todos os aspectos. Tá? Sejam eles econômicos, sejam eles. Todos estão interligados, né? Mas aumento de vendas, seja o objetivo da empresa abrir uma nova filial, crescer, contratar, demitir. Então, a gente faz um levantamento, né, da empresa, geralmente com uma análise SWOT, fazendo aí um levantamento dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças daquela organização, e começamos a agir por aí na consultoria geral. Mas muitas vezes o que a empresa precisa não é da consultoria geral, é de uma consultoria especializada. Ela está tudo certinho, só precisa organizar o departamento de vendas, o setor de vendas. Né? Então, consultoria especializada. Vamos lá e damos uma consultoria no setor de vendas. Então, você tem que afunilar. Pode ser que esse ano o objetivo meu seja atingir somente indústrias. De qual segmento? Indústrias aí do segmento moveleiro, de móveis. Então, beleza, então eu vou lá e vou trazer contribuições específicas para eles. Então, terminei uma consultoria X, estou com 3 consultorias, terminei essas, vou substituindo por outras do mesmo segmento. O que é isso? Eu estou afunilando o meu público-alvo. Pode ser que esse público-alvo seu, ele não seja o mesmo público para sempre, como no nosso exemplo aqui. Pode ser que para esse ano, o meu público-alvo, onde eu quero atuar, é para esse tipo de segmento, é para esse ramo, é nesse mercado, é para esse tipo de comércio. Então, meu público-alvo esse ano, ou esse semestre, ou nos próximos 3 anos, será esse perfil. Então, você pode trabalhar com esses públicos-alvo diferenciados de acordo com o seu produto, de acordo com o seu serviço, tá bom? Mas o mais comum é que os públicos-alvo, eles são geralmente já estabelecidos, eu quero atingir esse mercado, e na grande maioria a pessoa trabalha, ou a empresa trabalha com esse mercado sempre, durante todo o tempo do negócio, tá bom? De qualquer forma, o recado principal aqui delimite o seu público-alvo. Delimite o seu público-alvo. Ao invés de você diminuir vendas, você vai aumentar. Quanto mais você abre o seu público-alvo para vendas, maior estrutura você precisa,
técnicas diferentes você precisa, muito mais pessoas envolvidas no negócio e muitas vezes estratégias como mudança de nomes de produtos para fazer uma concorrência com ele mesmo, como a abertura de uma filial, por exemplo, com outro nome que não transpareça ser filial, porque aquela ali, o objetivo é pegar a classe A e B, aquela ali é classe C e D, entende? Então, você pode trabalhar com vários tipos de técnicas, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver uma delimitação clara do meu público-alvo. Maravilha? Segunda questão aí. Acredite no que você vende. Muitos vendedores poderiam triplicar suas vendas se conhecessem de fato o seu produto, se conhecessem de fato o seu serviço. E o grande problema é que a maioria dos vendedores, como não foca no cliente, foca apenas na venda do produto em si, acaba tendo uma venda maquinal. Fica lá no sistema, no mesmo sistema, a mesma abordagem, a mesma oferta, da mesma forma que eu falo para esse, eu falo para aquele, não observo características nenhuma, faço por fazer, se vender bem, se não vender, amém. Gente, não é assim. Voltamos a dizer, os resultados, os maiores resultados de vendedores são aqueles vendedores que possuem uma venda técnica, que estudaram vendas. E parabéns para você. Parabéns para você que está nesse momento, nesta parte ou nesta fase do nosso curso, né, aprendendo um pouco mais, especializando um pouco mais em vendas. Você já está saindo na frente de muitas pessoas. Você, vendedor, você, empresário, que está participando da nossa capacitação, do nosso curso, da nossa metodologia, o objetivo é que você saia na frente do seu concorrente. Obviamente que aquele concorrente que não está procurando especialização, capacitação, ele já está atrás de você. Maravilha, parabéns. Você já está na frente, continue assim. Quanto mais eu conheço e eu pego esse conhecimento e aplico, mais capacitado eu vou ficando, mais próximo da excelência eu estarei. Mas para isso eu preciso de um ciclo contínuo de aprendizagem e prática. Aprendizagem e prática. Não adianta você aprender técnicas como as que estamos falando aqui, aspectos importantes da venda, seja da venda estrutural, seja da venda técnica, seja do próprio feeling, né? Que o vendedor precisa ter. Você pode ter tudo isso, saber tudo isso e não aplicar nada disso. E aí o seu resultado vai ser o mesmo que você vem tendo sempre. Ah, não, mas eu já tenho um bom resultado. Mas se você já tem um bom resultado, você já pensou em aumentar em 20% dos seus resultados, 30%, 40%, dobrar os seus resultados? O que era bom passa a ser excelente, triplicar os seus resultados, o que era bom demais passa a ser excelente demais. Então, galera, preste bastante atenção aí. Galera, falei aí para o pessoal de 18, 19, 20, 25 anos nesse momento. Então, olha só, gente, o que eu estou falando é que quando eu tenho o meu público-alvo e eu trabalho as minhas vendas de forma, enquanto empresário, de forma que o meu vendedor ele acredite no meu produto, ele acredite no meu serviço, você pode olhar que as suas vendas irão potencializar. E aí você vai ter que anotar: as minhas vendas potencializaram quanto por cento a partir do momento em que eu capacitei os meus colaboradores, a partir do momento que eu mostrei para eles de fato que o nosso produto é melhor que o produto concorrente, que o nosso serviço é um serviço de maior excelência em detrimento ao produto do concorrente. Então, vendedor, consultor, empresário, acredite naquilo que você vende. E se você não acredita, pelo menos duas questões estão acontecendo aí. Primeira questão, ou você não conhece o seu produto como deveria conhecer, e geralmente um percentual maior do número de pessoas que não acreditam no produto é que geralmente não conhecem o próprio produto que estão comercializando. Ou segundo, é que o seu produto é ruim mesmo, não tem qualidade, e aí você precisa passar a representar um produto que tenha qualidade. Ou talvez o seu foco seja vender esse produto sem qualidade mesmo, ganhar no montante aí, porque o produto é mais barato e tal, mas você não vai acreditar no seu produto. Então, a transformação que o seu produto ou o seu serviço traz não é real.
E aí fica mais complicado de você ter uma venda técnica, de você aumentar os seus números. Por quê? Quando as pessoas falam conosco de forma positiva, firme, acreditando no que dizem, o que a gente tende a fazer? Acreditar também. Mesmo aquelas pessoas que são pé atrás. Eu sou mineiro, né? Dizem que mineiro é a raça mais pé atrás que existe no Brasil. Existem outros aí, mas mineiro é muito pé atrás. Né? Ele pensa uma vez, ele pensa duas vezes, ele desconfia, ele não confia de primeira. Tá? O Paraná também, o pessoal do Paraná também, principalmente do sul do Paraná, também é pé atrás. São Paulo já é mais tranquilão, né? Já tem uma tendência a acreditar mais fácil em algumas questões, não é tão pé atrás assim como esses estados que nós estamos falando. Então, gente, acredite naquilo que você vende, tá bom? Acredite no que você vende. Como que eu faço isso? Utilizando o seu produto. Utilizando ou pedindo feedback do seu produto ou do seu serviço. Por quê? As pessoas que utilizam o seu produto ou seu serviço são as mais capacitadas a dizerem o que é e qual a qualidade possui. E aí, você pode conhecer um pouco mais o seu produto pela experiência do outro também. Mas antes disso, você tem que conhecê-la pela própria experiência. Ah, Danilo, mas como? É fácil dizer assim, eu vendo uma marca de calças que eu utilizo e sei que a calça é boa mesmo, tem qualidade e tudo mais, eu acredito na calça, por isso que eu vendo essa calça dessa marca. Agora, como é que eu vou acreditar, como que eu vou desfrutar de um imóvel se eu vendo imóveis? Se eu sou corretor de imóvel, como é que eu vou desfrutar dele? Não tem como. Mas tem como você conhecer o imóvel, ir no imóvel, olhar tudo no imóvel, ver as instalações elétricas, ver as instalações hidráulicas, tudo está condizente, quais os benefícios, quais são as questões específicas que não trazem como benefício para aquele público X. Então, você pode conhecer mesmo de forma técnica, mas conhecer aquilo que você trabalha. Conhecer aquilo que você vende, seja produtos ou serviços. Então, acredite no que você vende. Você vai ver que, no mínimo, um vendedor que é ótimo vendedor em vários aspectos, mas não acredita mesmo no seu produto, e aquele vendedor que é ótimo vendedor e que acredita de fato nos seus produtos, geralmente esse aqui tende a vender no mínimo 30% a mais do que esse aqui. O que acredita no produto, geralmente ele vende no mínimo 30% a mais do que aquele que é um ótimo vendedor, mas que não acredita de fato no produto, não acredita de fato que esse produto faz diferença na vida do seu cliente, que esse produto resolve o problema do seu cliente, que esse produto transforma a situação do seu cliente entre antes de consumir seu produto ou serviço e depois de consumir ou passar a consumir seu produto ou serviço. Então, existe diferença. Só nessa questão, você pode tentar potencializar em 30% o faturamento da sua empresa, fazendo com que os seus clientes, os seus vendedores, na verdade, primeiramente acreditem no seu produto e depois os seus clientes. Ok? Maravilha? Espero ter ajudado nessa questão de acreditar naquilo que você comercializa. Um outro ponto importante, como está a sua oratória? Você já fez algum curso de oratória? Você tem habilidade para se expressar? Gente, tem pessoas que possuem potencial comunicador, mas não possuem habilidade. O que é potencial? A pessoa é espontânea, fala com todo mundo, fala de maneira clara. Maravilha! O que é isso? Tem um potencial de oratória, um potencial de comunicação. Não quer dizer que tenha uma comunicação excelente. Não quer dizer que tenha uma boa oratória por si. Sabe por quê? Algumas questões precisam ser colocadas e algumas questões precisam ser verificadas. Por exemplo, se você trabalha com vendas diretas para o seu cliente, por exemplo, sinal que você precisa conversar muito, ok? Precisa atender muitos clientes, potenciais clientes, ir até a casa, a empresa, ou mesmo esperá-los no seu estabelecimento. Uma coisa que você precisa fazer é se comunicar, é saber
se comunicar. E por isso que eu perguntei como está a sua oratória. Talvez você tenha facilidade de comunicação, mas não tem técnicas de oratória. E algumas questões você precisa tomar cuidado. Primeiro, se você conversa muito, estou falando do linguarudo, não, tá? Estou falando do que conversa pelos cotovelos, não. Se você conversa muito porque você precisa ir e oferecer o seu produto, mostrar a sua cara, mostrar os seus serviços, mostrar o resultado, a transformação que seu produto ou serviço gera, você está se comunicando cada dia com mais e mais pessoas, muitas pessoas. Então você precisa melhorar a sua oratória. Algumas técnicas importantes. Primeiro delas, fazer aquecimento diário da sua voz. Se você quer ter uma voz que você consiga conversar mais, por mais tempo, com maior clareza, você precisa fazer aquecimentos vocais. Tá? Na internet, pode ir lá no YouTube, por exemplo, vai lá no Google, existem vários aquecimentos que você pode trabalhar com a sua voz. Nós não estamos falando aqui de aulas de canto, porque aulas de canto eu vou precisar fazer o aquecimento da minha voz de acordo com o meu timbre, de acordo com a minha voz, né? Se eu sou, por exemplo, do sexo masculino, eu terei pelo menos uma voz de tenor, seja um primeiro, segundo tenor, ou barítono, ou baixo, que é aquela voz mais grave, né? Então, assim, na música, eu preciso trabalhar isso com uma técnica totalmente diferente, que é uma técnica mais requintada de acordo com os timbres. Se você é mulher, na música você vai ter que trabalhar ou aquecer a sua voz de acordo soprano, de acordo meso, de acordo contralto e por aí fora. Tá bom? Mas o nosso objetivo aqui é falar de oratória, você conversar, você se expressar bem, tem que aquecer a voz, porque senão, no terceiro cliente que você atende, a sua voz já está uma voz cansada, você já não aguenta mais. Uma outra questão, ó, tá aqui, ó. Lubrificar as suas pregas vocais. Isto. Lubrificar as suas pregas vocais. Você precisa tomar com frequência água para que você não comprometa a qualidade da sua voz. Tá bom? Isso é muito importante. Ah, Danilo, aquecimento vocal para conversar diariamente. Indica um aí, como eu falei para vocês, pode ir lá no YouTube, tem vários. Aquecimento vocal antes de uma palestra, aquecimento vocal somente, aquecimento vocal para canto, aquecimento vocal. Mas se você não tem noção nenhuma, talvez simplesmente fazer isso aqui, ó. Toma fôlego de novo e começa. Isto já é um exercício de aquecimento vocal, tá? Se você fizer brincando com as notas, melhor ainda. Então, olha só, são exercícios, você pode fazer com esse vibrato de língua, né? Ou você pode fazer. Também, também aquece a voz, né? Uma outra forma, se você quer ter uma voz um pouco mais impostada, com uma tonalidade não, com um aspecto mais, uma voz mais grossa, mais firme, então faça aquecimento mais voltados para a voz do baixo, que você pode procurar na internet. Só cuidado para não forçar a sua voz, porque se você forçar a sua voz, se não for seu timbre, por exemplo, você vai estar estragando a sua voz. Então, o objetivo é simplesmente aquecer a sua voz para que a sua voz tenha uma melhor projeção, para que você tenha uma melhor dicção e para que você possa, de fato, concluir o seu dia de trabalho tendo atendido todos os clientes que você se propôs a atender. E não precise, por exemplo, parar de trabalhar no meio
do dia, do meio do expediente, porque você está rouco, não consegue mais falar com seus clientes, né? Então, tome bastante cuidado com a questão da sua voz. Ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, olha só, eu, por exemplo, sou uma pessoa que utilizo muito a minha voz. Então, eu utilizo a minha voz para palestras, eu utilizo a minha voz diariamente nas minhas consultorias, utilizo a minha voz direto, constantemente, nas aulas universitárias, nas universidades que eu trabalho. Então, eu utilizo a minha voz também para o canto, né? Eu trabalho com canto também. Então, perceba, se eu não trabalhar a minha voz, eu vou ter problemas e já tive problemas. Eu já tive uma fenda glótica que me levaram a trabalhar 7 meses para voltar ou para não ter mais essa fenda glótica, para fechar essa fenda. Por quê? Minhas pregas vocais ficaram comprometidas porque eu utilizava a voz e não fazia aquecimento. Então, faça aquecimento, isso vai te dar até uma impostação de voz de uma forma melhor. Cuide também com o volume da sua voz. Eu, por mim mesmo, eu tenho a voz muito alta e eu tenho que estar administrando cada dia isso aí, para não ser muito incisivo, tá? Para as pessoas não tomarem um susto de acordo com a minha oratória, a minha fala e o público em que eu estou trabalhando. Então, eu preciso cuidar bastante com a altura da minha voz, com o volume da minha voz. E você precisa fazer isso também, de acordo com o perfil do seu cliente, de acordo com a ênfase que você quer dar no produto, ou no aspecto específico do produto, ou no aspecto específico do serviço. Em técnicas de oratória, muitas vezes eu estou falando com esse tom que vocês estão ouvindo aí, né, nesse volume de voz, falando com vocês, explicando sobre a importância da oratória, e muitas vezes eu vou precisar abaixar o meu timbre, vou precisar baixar o meu timbre para falar com você. Olha, este produto, esse curso é muito importante, porque você vai sair na frente do seu concorrente e ter a vantagem competitiva muito esperada para você. Onde você quer chegar? Perceba o que eu fiz. Eu modulei a tonalidade da minha voz para chamar uma atenção específica para um produto. Outras vezes, ou por um aspecto do meu produto, outras vezes eu posso estar falando com a voz mais branda, serena, né? Sempre com uma voz mais branda e serena na oferta, e em alguns momentos eu fixar alguma coisa, eu chamar a atenção para algum aspecto do meu serviço, falando com uma entonação um pouco maior, porque objetivos específicos de chamar a atenção para partes especiais da minha oferta, do meu produto ou do meu serviço, tá? Faz parte das técnicas de vendas, modulação de voz, timbre vocal. Se você tem, por exemplo, a voz muito fininha, muito estridente, né? É aquela primeiro soprano, ou é aquele primeiro tenor, aquela voz bem fininha, né? Muitas vezes você vai ter que cuidar para que a sua voz não fira, não agrida muito as pessoas. Não há problema nenhum ter a voz muito fininha, ter a voz até estridente, desde que você saiba modular a sua voz, desde que você saiba entonar a sua voz em momentos específicos da própria oferta, da própria amostra do seu produto, tá bom? Então tenha bastante cuidado, cuide da sua voz, tá? Algumas pessoas vão precisar fazer um tratamento com fonoaudiólogo, como foi o meu caso na época da fenda glótica. Precisei fazer um tratamento extensivo e intensivo para curar a minha fenda glótica. Graças a Deus foi curada. Graças a Deus eu consigo utilizar cada dia mais e melhor a minha voz. Mas eu aprendi a lição. Existe também a técnica de desaquecimento vocal. Depois de um expediente de serviço, você está, obviamente, com a voz cansada. Se você é um vendedor. E aí é interessante você desaquecer a sua voz. Como que você desaquece a sua voz? Imagina, talvez para ficar fácil, você pegue um canudo, um canudinho
desse que você toma suco, tá? É um canudinho, e você sopre ele até acabar a sua respiração. Aí você enche de novo os pulmões, sopra de novo. O que você está fazendo aí? Você está desaquecendo a sua voz. Danilo, e quanto tempo eu faço exercício de aquecimento e exercício de desaquecimento? Geralmente, exercício de aquecimento é alguma coisa entre 5 minutos, está ótimo para aquecer, alguma coisa entre 2 ou 3 minutos está ótimo também para desaquecer, ok? Então, olhe, talvez leia um pouco mais sobre assunto, sobre conservação da sua voz, como o uso da sua voz. Isso pode te ajudar bastante até fechar serviços. E falar de acordo com o seu cliente também esteja acostumado. A gente compra por similitude, a gente compra por parecer, por ter algo parecido. Você está num grupo de amigos porque vocês têm alguma coisa ou algumas coisas em comum. Pode ter coisas muito conflitantes, mas tem alguma coisa em comum que ultrapassa aquilo que é conflitante. Então, isso é importante também. Aquela história dos opostos se atraem, pode até se atrair, desde que aquilo que os atraem sejam mais preponderante do que aquilo que os repelem. Né? Então, assim, eu sou amigo, estamos ali em uma roda de amizade, cada um dos meus amigos, estamos em 5 amigos, cada um torce para um time diferente de futebol, mas continuamos sendo amigos, porque apesar de cada um ter uma posição específica do time de futebol, ter uma bandeira diferente para hastear, para defender, ter um escudo de um time de futebol para defender, aquilo que nos liga é muito mais profundo, muito mais similar do que aquilo que nos repele, certo? Então, os opostos podem até se atrair, mas não por serem opostos. Os opostos geralmente se atraem porque existem pontos que se convergem, pontos de atração que são mais profundos do que aqueles pontos que se repelem. Então, o que eu quero dizer aqui? Se o seu cliente é aquele cliente que fala baixinho, não vai gritar no ouvido dele, não. Viu como é incômodo? É muito incômodo. Se aquele cliente é aquele cliente melancólico, que fala baixinho muitas vezes, pausadamente, não é que você vai falar como ele, mas você, no mínimo, vai ter que manter o equilíbrio. Vai ter que falar com a tonalidade menor, com uma voz firme. Você pode continuar utilizando uma voz firme, uma voz mais tranquilinha em alguns momentos específicos, mas você vai ter que manter um timbre ameno. Isso é importante. Tem pessoas que perdem vendas simplesmente porque são muito agressivos, ou porque a sua voz é tão fraquinha e ele não trabalhou para impostar melhor essa voz, que as pessoas não sentem firmeza naquilo que eles dizem. Né? Então tenha bastante cuidado com isso, estude um pouquinho sobre oratória, isso vai ajudar bastante você enquanto vendedor. Um outro ponto importante, qual é a sua capacidade de entrega? Estamos falando ainda de pré-venda ou pré-contato. Qual é a sua capacidade de entrega? O produto que você vende, você tem ele em estoque para entregar esse produto para o seu cliente? Não, mas eu trabalho só retirando pedidos, porque eu faço pedidos sob demanda. Maravilha, não tem problema nenhum. Se o seu mercado, se os seus clientes compram assim, se o perfil do seu mercado, o perfil do seu negócio é esse e está dando certo, maravilha, não tem problema nenhum. Mas você tem que mensurar para ver se de fato você vai ter aquele produto naquela data específica. O bom é sempre tentar mostrar isso para o seu cliente de forma que você tenha um prazo um pouco mais estendido e que você consiga surpreendê-lo com prazos menores. Esse é o ideal. Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Porque são questões da vida que podem atrapalhar, podem influenciar direto no seu trabalho. Por exemplo, um problema de saúde, uma cirurgia, um acidente, tantas coisas que podem acontecer que podem fazer com que você não consiga entregar
no tempo hábil, acordado ou pré-acordado, mas é importante você conversar com o seu cliente, não dando desculpas, mas mostrando a realidade do porquê eu não vou conseguir entregar nesse prazo. Mas se você for confiável, se você for uma pessoa verdadeira, você não vai ter grandes problemas com isso. O fato é o seguinte: se o seu fornecedor entrega o seu produto com 30 dias, então você não vai poder garantir o seu produto daqui a 30 dias. Você tem que pedir pelo menos 40 dias. Não, em 40 dias eu entrego o seu produto. Se o seu fornecedor entrega o seu produto em 3 dias, você vai ter que pedir pelo menos uma semana para o seu cliente. Não, não, em uma semana o seu produto está aqui, porque pode acontecer problemas no percalço, problemas de traslado, problemas de transporte, de tudo que pode acontecer e atrasar um pouco a entrega do seu produto, né? Ou também do seu serviço. Não, eu vou concluir, no meu caso, essa consultoria em 3 meses. Né? O tempo dessa consultoria é 3 meses. Se de 3 pula para 6, é complicado, mas se de 3 pula para 3,5, ainda está em algo aceitável. Mas se tratando de consultoria, por exemplo, geralmente os empresários querem que você esteja mais tempo com eles, né? Para que eles possam sugar o máximo possível daquilo que você tem a contribuir. Então, qual a sua capacidade de entrega? Tente trabalhar com datas possíveis, pensando sempre em surpreender o seu cliente. Se você prometeu entregar o seu produto com 15 dias, o produto para o seu cliente fica contando os dias. Quanto mais necessidade ele tem do seu produto, ou quanto mais vontade ele tenha de ter o seu produto na mão, ele vai contar os dias para esse produto chegar. E se você prometeu para ele 15 dias e entregou com 10, com 11, com 12, maravilha, você ganhou mais ponto ainda com aquele cliente. Então, tente trabalhar com prazos que você possa surpreender o seu cliente. Sua capacidade de entrega, né? Você trabalha, por exemplo, como marido de aluguel, né? Consertando várias coisinhas na casa das pessoas que precisam desse seu serviço. Então, e você trabalha sozinho. Não vai adiantar você ter 30 clientes para atender num dia, você não vai dar conta. Então, trabalhe, pegue serviço, feche serviço, sendo honesto e transparente com os seus clientes. Né? Talvez aquele prazo que eu estimei não deu, teve problemas no percurso, volto a dizer, mas você precisa recombinar prazos, conversar com o seu cliente, não deixar ele aí voando, né, pelo espaço sem dar pelo menos satisfação, ok? Então, qual é a sua capacidade de entrega? Pense bastante nisso e haja conforme isso. Quinto ponto, ainda na pré-venda. Olha só que um vendedor excelente, um vendedor consultor, não é aquele que chega bonitinho, né, vestido bonitinho para vender e pronto. Não, ele já fez pré-venda. Se o seu nicho de mercado, os seus clientes são muito pulverizados, as pessoas vêm na sua loja e não é você que vai atrás, tem algumas características que você não consegue coletar aqui na pré-venda ou no pré-contato. Mas então, você pode trabalhar questões importantes, como oratória, como preparar melhor a sua oferta, como conhecer melhor o seu produto ou o seu serviço, questões como por exemplo, o que nós falamos, modulação de voz. Isso independe no mercado que você trabalha, isso vai te ajudar. Isso, fazer um curso específico, uma mentoria específica em vendas, trabalhar essas técnicas de venda como estamos fazendo aqui. O que você está fazendo? Se preparando para atender o seu cliente de uma maneira melhor. Outra questão, divida o número de produtos pelo número de clientes estimados. No nosso exemplo lá atrás, você tem uma meta de vender 8 motocicletas por mês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender pelo menos 2 motocicletas por semana, ok? Agora, divida isso pelo número de produtos, ou pelo número de clientes, melhor dizendo, ou de potenciais clientes que possam comprar seu produto. Mais ou menos assim, a cada 5 clientes que eu ofereço, um eu vendo. Então, o seu percentual de conversão, ou seja, o seu percentual de vendas, está sendo 5 para 1. Em outras palavras, 20%.
de todo cliente que você oferece o seu produto, 20% deles compram. Então, se você sabe disso, já trabalhe com o número de produtos dividindo pelo número de ofertas ou o número de oferecimento do seu produto ou serviço você vai ter que fazer. Ok? Então, se eu preciso vender 8 motocicletas e a minha taxa de conversão é 20%, para cada um desses aqui, eu vou ter que ter mostrado o meu produto para 5 clientes. A minha taxa de conversão é 20%. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Segundo a minha taxa de conversão de vendas, para cada 40 clientes ou possíveis clientes que eu ofereço o meu produto, eu consigo 8 vendas, 20% de vendas. Então, você vai ter que oferecer no mínimo para 40 possíveis clientes. Então, divida um número de produtos ou a sua meta. Pode ser uma meta também financeira, não de produto específico, mas financeira. Se você trabalha com um catálogo de muitos produtos, né, pode ser meta financeira. A sua meta é alcançar 300 mil reais esse mês. A sua taxa de conversão é 20%. Então, você vai ter que potencializar e aumentar o seu número de ofertas para que você possa alcançar aquele valor específico de 300 mil reais ao mês, que é a sua meta, né? Que é a meta da sua venda ou a sua meta individual. Tá bom? Então, trabalhe assim, divida o número ou o valor que você precisa alcançar ou o número de produtos a serem vendidos de acordo com a sua taxa de conversão de vendas aos possíveis clientes ou clientes estimados. Tá? 6. Faça um levantamento das necessidades do seu cliente. Aquele cliente que é o seu cliente ativo, fica mais fácil de você fazer isso. Se você trabalha com uma venda técnica, você usa uma caderneta. Pode ser uma caderneta escrita mesmo, caneta e papel, ou uma caderneta digital, né? Mas você conversa e escreve questões específicas. Eu tenho um amigo que ele trabalhava com vendas como? Toda pessoa que ele dava oferta, ele gravava a conversa, tá? Para quê? Para divulgar, nada disso. Ele gravava somente para chegar em casa depois, assistir a oferta, lembrar e anotar de cada pergunta que ele fez e cada resposta que aquele cliente ou aquele potencial cliente que passou a ser cliente dele deu para ele. Sabe por quê? Porque na próxima vez que ele fosse até o seu cliente, que ele fosse abordar o seu cliente, que ele fosse ao encontro do seu cliente na sua casa, na sua empresa, a próxima vez que ele fosse lá, ele tinha questões pontuais do cliente. Ele já sabia, por exemplo, questões que parecem não ter nada a ver, mas que podem ajudar a concretizar uma venda. Por exemplo, pode ser que o cliente confidenciou para ele que o cachorrinho dele, ele teve que levar o seu cachorrinho, né? Aquela cliente que estava vulnerável aquele dia, teve que levar o seu cachorrinho para um tratamento, juntamente ao veterinário, estava muito preocupada, porque a sua cachorrinha estava muito triste e parecia que ia morrer. Contou essa história para você e você ouviu com atenção, né? Porque o vendedor, em muitos momentos, ele tem que saber o momento de calar, de ouvir. Aliás, ele deve mais ouvir do que falar, em muitos momentos da oferta. Então, assim, questões preciosas. Imagine só, a cliente te contou isso há 2 meses atrás. Foi o tempo que já deu para ela utilizar seu produto e precisar novamente do seu produto ou serviço. Imagine que você marcou um horário com ela, com a senhora Kátia, né? Você chega lá assim, ô, dona Kátia, tudo bem? Um bom dia, como a senhora está? Eu estou muito bem, hoje, tal, 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 tal. E a sua cachorrinha conseguiu sarar? Olha só, conseguiu tratar a sua cachorrinha? Deu certo? Se deu certo, ela falou, não, deu certo, o tratamento foi muito bom, ela está feliz. Ou então, infelizmente, ela morreu. Então, eu sinto muito, dona Kátia. Olha só o que você está fazendo. Você está dando atenção primeiro para ela. Pode ser que ela pense, nossa, ele lembrou da minha cachorrinha. Lembrou que nada, pode ser que você tenha uma mente aí, um computador e lembre de fato de algumas questões, mas mesmo assim não vai lembrar de tudo.
de todas as partes importantes que você poderia utilizar em uma próxima oferta. E por isso essa técnica do meu colega é muito interessante, porque ele fazia o quê? Gravava todas as ofertas, depois ia transcrevendo aquilo, você pode transcrever isso para o seu computador, um sistema que você tenha lá, muitas vezes, o nome do seu cliente para colocar características, o que foi que você vendeu para ele da última vez, qual foi o produto que você utilizou naquela mão de obra da última vez, qual foi o volume de vendas, o seu cliente faz aniversário em qual momento, você pode pegar tudo isso na oferta também, tá? Questões importantíssimas que podem fazer você fechar ou deixar de fechar uma venda, ok? Então, faça um levantamento de questões específicas na oferta ou durante a oferta, mas faça um levantamento também das possíveis necessidades do seu cliente. Talvez o seu cliente confidenciou que ele estava precisando de alguma coisa a mais que você até trabalha, mas não tinha ela para oferecer naquele momento. Ou então está no portfólio de produtos da sua empresa, mas você não trabalha com aquele produto específico, porque N motivos, nunca teve muita saída, é outro colega meu que vende trabalha com vendas nesse departamento e tal, e você deixa para lá. Gente, você pode chamar o seu colega para vender para ele, ou você pode trocar vendas com o seu colega, obviamente depende da política, né, da sua empresa, mas você pode indicar ele uma venda e ele te indicar uma outra venda, de acordo com aquilo que o seu cliente necessita. Resolver naquele momento, às vezes você nem trabalha com aquele produto ou com aquele serviço, mas você faz um contato com um profissional da área, não com o objetivo de ganhar em cima daquele produto, muitas vezes, mas para atender uma necessidade do seu cliente, e o seu cliente passa a ter mais confiança em você e passa a comprar de você por aquele ato que você fez. Então, tome bastante cuidado. Faça um levantamento das necessidades do seu cliente. Eu já indiquei para vocês aqui um livro que eu li há muito tempo, do Jack Mitchell, né? Abrace seus clientes. Então, ele tem uma empresa de ternos e ele conta, por exemplo, nesse livro, de um cliente que veio comprar na sua loja um dia, mas ele queria meias. Meias de tal, tal e tal cor. A empresa do Jack Mitchell não vendia meias. Mas enquanto ele conversava ali com aquele cliente, atendia o seu cliente, ele já tinha dado a ordem para um colaborador ir comprar meias na esquina, trazer meias conforme ele queria, e repassou por o mesmo preço que ele comprou para o seu cliente. E o cliente só ficou sabendo disso muitos anos depois. Ele passou a ser cliente fiel. Muitos anos depois, ele ficou sabendo que ali não vendia meias. Sabe por quê? Mas como? Eu comprei, a primeira vez que eu vim aqui 20 anos atrás, eu comprei meias. 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu comprei meias. Sim, mas deixa eu te contar o que aconteceu. Então, olha só, o que você está se propondo? Resolver os problemas do seu cliente, auxiliá-los naquilo que ele tem de dificuldade. Né? O seu objetivo é ser um possibilitador, não um impedidor. Um burocrático exacerbado, tem que ser assim, 100% assim, não trabalho com isso, não trabalho com isso, não trabalho com isso. Gente, talvez, pense aí, será que você não pode agregar isso ao seu portfólio se está sendo pedido? Ou será que você não pode solucionar o problema do seu cliente? Não vai te custar muito, né? Uma meia, 2 meias, não vai te custar nada, na verdade, você vai repassar pelo mesmo valor somente para abraçar o seu cliente, para que ele se sinta abraçado na sua empresa. Gente, quanto mais nãos você diz para o seu cliente, mais chance de você ter um não no fechamento da sua venda, do seu produto ou serviço. Tá? Então, faça um levantamento das necessidades do seu cliente. Número 7. Conheça o máximo possível o seu cliente potencial e seu cliente ativo. Quem é meu cliente ativo? Meu cliente ativo é aquele cliente que eu já tenho ele em meu portfólio. Ele já é meu cliente, já é cliente da minha empresa. Conheça o máximo possível dele, com detalhes, para que você possa utilizar esses detalhes para ter uma atenção maior com o seu cliente, para preocupar-se com o seu cliente e preocupar em resolver o problema dele ou preocupar em ajudá-lo a realizar o seu sonho, preocupar a ajudá-lo a bater suas metas.
Então, preocupe-se com o seu cliente. Como? Conhecendo o máximo possível, tá? Aí, aquele que não é meu cliente, tente conhecer o máximo possível. É ele que, de fato, é o proprietário que toma a decisão de compra lá naquela empresa. Não, não, tem uma pessoa específica do departamento de compras, é ele que compra. Não. Aquele possível cliente, aquele empresário que você vai lá na empresa dele oferecer seus produtos, né, que você está querendo, oh, se eu conseguir colocar meus produtos ali, vai alavancar, porque é uma rede de supermercados e não sei o que, não sei o que. Tá? Conheça o seu cliente, né? Ele se interessa por produtos desse tipo, né? Ele pode vir a se interessar, né? Ele compra bastante, ele vende bastante esse tipo de produto no supermercado dele, na loja dele, ele utiliza bastante essa mão de obra. Qual é o perfil do seu cliente? Então, conheça ele um pouco mais. Para que time o seu cliente torce? Ah, Danilo, mas isso é vendedor que quer falar que é doutor em futebol e não sabe nada de vendas. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou falando para o cliente, para o vendedor, ele ser técnico, fazer o máximo possível para conhecer tudo de vendas, mas existem questões simples que podem ajudar a quebrar o gelo. Como, por exemplo, torcer para um time de futebol igual ao seu, ou rival do seu, você pode fazer até uma brincadeira, se o momento permitir, no momento da abordagem, não do pré-contato, né? Pré-venda, você está ainda trabalhando a sua abordagem, como será a sua abordagem, como será o seu ponto de contato, que nós vamos falar logo mais. Então, no seu pré-contato, tem um tanto de detalhes que você pode saber antes, que pode ajudar a quebrar o gelo, que pode ajudar você a ganhar uma venda, né? A conquistar o seu cliente, a concretizar uma venda. Então, isso tudo é importante. E não menos importante, eu termino essa parte de pré-venda com essa pergunta: como está a sua aparência? Como está a sua aparência? Como que o seu cliente está vendo você? Você trabalha no segmento de cosméticos e beleza e atende o seu cliente com o cabelo tudo bagunçado, né? Não bagunçado com um corte moderno, nada disso. Talvez o perfil do seu cliente seja esse aí. Mas eu estou falando de bagunçado mesmo, de largado, uma pessoa largada, uma pessoa que não está nem aí para a aparência, trabalha com estética e beleza e não arruma o cabelo, né? Tem olheiras profundas, tá? Mas isso é em detrimento de um problema de saúde, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá bom? Mas faça pelo menos uma maquiagem corretiva, não escandalosa. Como está a sua aparência? Cuidado. Cuidado com maquiagens muito carregadas, como cuidado também com o perfume que você passa muito forte que causa náusea no seu cliente ou no seu possível cliente. Tem cuidado. Cuide com a sua aparência. Sabe, uma vez eu fui consultar e o médico que me atendeu, gente, eu conto isso porque eu fiquei abismado. O médico que me atendeu estava com a camisa assim, parece que tinha sido torcida e colocada dentro de uma garrafa e depois ele tirou para vestir, sabe? Aquela que nunca jamais viu um ferro de passar na vida. Pior ainda, estava suja, estava com um rasgão na frente aqui, mostrando a barriga. Os pés, bota cheia de lama. Gente, um ser desse, te pergunto, pode ser o melhor profissional, o melhor médico do mundo. Não vai estar condizente com a sua profissão. Não vai estar mostrando que é uma autoridade no assunto. Entende? Ele não está conversando com ele. E em qual ele vai chamar mais atenção? O ele profissional ou o ele aparência? Na grande maioria das vezes, o ele aparência, porque ele profissional você nem conheceu ainda. No meu caso, eu nem conhecia o médico a primeira vez. Depois fiquei sabendo que ele era um médico bom, realmente bom e tal, tal. Tá, mas a receita que ele me deu, eu nem comprei os medicamentos, fui consultar com outra pessoa, porque não me transpareceu confiança. O meu pensamento naquele momento foi: se o cara não cuida nem dele, como é que ele vai cuidar de mim, da minha saúde? Se ele não está nem aí nem para sua aparência. Foi a leitura que eu fiz naquele momento. A aparência conta muito. Sobretudo, a sua aparência tem que estar condizente com aquilo que você faz, com aquilo que você representa. Se o seu produto ou serviço ele requer terno e gravata, ah, mas eu não gosto. Passe a gostar, meu amigo. Gostar, gostar
é atitude e frequência, repetição. Ah, mas eu não gosto de jiló, eu detesto jiló. Coma jiló uma vez, coma jiló duas vezes, coma jiló 10 vezes, 15, 20. Possivelmente vai chegar um momento que você vai passar a gostar de jiló. Sabe por quê? Frequência, repetição, hábito, um costume que virou hábito. E aí eu passo a gostar do jiló. Eu passo a gostar de usar terno. Ah, não, mas eu amo usar terno. Mas você trabalha com vendas de materiais esportivos, tá? Talvez o terno não seja o mais adequado para o seu cliente potencial, para o seu avatar, para o seu público-alvo. Talvez o interessante seja você vestir, trabalhar ou vestir com vestimentas esportivas, até mostrando, ó, eu uso, ó como fica legal, tá bom? Talvez você ame usar sapato social, mas você trabalha com venda de tênis. Então passe a gostar de usar tênis, meu amigo. Por quê? Você vai mostrar para o seu cliente, ó, eu uso, é ótimo, eu confio naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou vendendo. Então, assim, a sua aparência com as suas vestimentas, tá? As suas questões visuais, o seu cheiro, tá? A sua arrumação ou desarrumação. Uma coisa muito simples e que acontece muito. Muitas moças que trabalham com unhas, né? Faz unhas ali, que é maravilhas, manicures. As unhas todas comidas, não feitas, esmalte, restinho de esmalte na unha aqui, na unha ali. Gente, qual o recado você está mandando? Cuide de você que eu não cuido de mim. Por que eu não cuido de mim? Porque para mim não é importante. Mas o babacão ou a babacona que está aí vindo usufruir dos meus serviços, né? Para ela é importante, mas para mim não. Gente, esse é o recado que você está dando para a pessoa sem falar nada. Por favor, trabalhe com vestimentas condizentes, com a sua forma de apresentação condizente àquilo que você faz. Como está a sua aparência? Você precisa cuidar disso. Você precisa pensar nisto. Se você não parou para pensar nisso até o presente momento, pense nisto. Isso é muito importante. Você precisa, de fato, se debruçar em cima disto. Por quê? Porque as pessoas darão valor para você. Lembram aquele velho ditado? Primeira impressão é a que fica. Você pode estar perdendo clientes pela sua primeira impressão. Cuide-se disso. Tudo isso está na pré-venda. Você precisa trabalhar a sua pré-venda de forma tão técnica que quando você estiver lá na venda, a sua amostra, o seu ponto de contato, a sua oferta, o seu fechamento seja natural, nada forçado. Maravilha? Vamos lá continuar os nossos estudos, falando, depois da pré-venda, do ponto de contato. É o que vamos falar logo mais. Vem comigo!